Fala galera, aqui é o Elias do canal Pensando Bem. No vídeo de hoje vamos falar sobre uma pergunta que muitas vezes já ouvimos ou até mesmo nós já a fizemos. Por que Deus não fez nada? Às vezes nos vemos em situações em que a gente se sente impotente, que a gente não tem o que fazer, que a gente não encontra saída e a gente se sente abandonado, porque a gente esperava algo de Deus, mas Deus não respondeu conforme aquilo que eu esperava. Será que Deus deveria fazer o que eu quero? Por que ele não impediu que o pior acontecesse? Será que ele deveria fazer a minha vontade? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e vamos embora pro vídeo. Todos nós fazemos planos e sonhamos com aquilo que pensamos ser melhor para as nossas vidas. Mas será que de fato nós sabemos o que é melhor para nós? Em certas situações as coisas saem daquilo que a gente esperava. Às vezes até mesmo o pior acontece. Então nos perguntamos, por que Deus não fez nada? Em Isaías 55, 8 e 9, Deus fala o seguinte: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Galera, a primeira coisa que a gente precisa compreender é que Deus sabe melhor do que a gente o que é melhor pra gente. A nossa visão é limitada, a gente só vê o que está na nossa frente, enquanto Ele sabe de todas as coisas. E apesar de sermos falhos, pecadores, tudo que Deus faz é para o nosso bem. Tem um ditado que diz que Deus escreve certo por linhas tortas. Eu prefiro dizer que Deus opera o certo em vidas tortas. Nós somos falhos, limitados e a nossa geração é ansiosa demais. Quando os irmãos de José resolveram vender ele como escravo, Deus não impediu que ele fosse vendido. Mas Deus permaneceu com ele durante todo o processo. E um dia o próprio Deus levantou ele como governador do Egito, abaixo apenas do faraó. Quando o rei Nabucodonosor ameaçou Sadraque, Mesaque e Abednego de jogar eles na fornalha ardente, se eles não se curvassem diante da sua estátua, Deus impediu que eles fossem jogados? Não, Deus não impediu, mas Deus entrou com eles na fornalha. Quando Daniel foi condenado simplesmente por orar a Deus, condenado a ser jogado numa cova de leões, Deus impediu que ele fosse atirado naquela cova? Não impediu, mas Deus fechou a boca dos leões. Às vezes parece que Deus não está fazendo nada, mas Ele está fazendo tudo. Ele está guiando as coisas, Ele está fazendo aquilo que é melhor para a gente, e a gente às vezes não percebe, não entende isso. Lá em Romanos 8, 28, Paulo fala o seguinte: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Talvez o seu maior medo fosse perder o emprego. E o que aconteceu? Você perdeu o emprego. Mas Deus não permitiu que você passasse fome. Deus não permitiu que você passasse necessidade, mesmo desempregado. Talvez o seu maior medo fosse que um relacionamento chegasse ao fim. E chegou. Deus não impediu que o relacionamento acabasse, mas Ele te deu força, fez com que você seguisse adiante, fez com que você superasse isso. Talvez o seu maior medo fosse não conseguir passar um concurso, entrar numa faculdade, e você não conseguiu, mas você continuou com saúde, com capacidade intelectual, com tempo para estudar. E talvez um pouco mais à frente você consiga algo ainda melhor do que aquilo que você esperava. Talvez o seu maior medo fosse adoecer. E você adoeceu. Mas Deus cuidou de você. Deus esteve com você durante o processo, deu sabedoria aos médicos, te deu forças e você foi curado. Se observarmos em volta, a gente vai perceber que Deus está o tempo todo trabalhando, o tempo todo fazendo algo para o nosso bem. E aí alguém pode dizer: ah, pastor, para você é fácil estar aí falando porque você não passou pelo que eu passei. Você não sabe o que eu enfrentei. E eu vou te falar, meu irmão, realmente você tem razão. É fácil eu estar aqui fazendo um vídeo falando de algo que eu não vivi. Talvez você tenha perdido uma pessoa, alguém que você gosta. Talvez você tenha perdido alguém importante. Talvez um parente, um amigo, alguém querido seu faleceu e Deus não fez nada. Tem um ditado popular que diz que enquanto há vida, há esperança. Eu vou dizer o seguinte: para Deus, até quando não tem mais vida, ainda continua existindo a esperança. Eu sei que é difícil para a gente lidar com a morte. Sabe por quê?
porque a gente não foi criado para ela. Nós não fomos criados para morrer. A morte só veio quando o pecado entrou no mundo. Em Romanos 6:23, Paulo fala: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A morte é consequência do pecado, mas a vida eterna é consequência do arrependimento e do perdão de Jesus Cristo. A pior coisa que pode acontecer, a maior tragédia que pode acontecer na vida de uma pessoa é morrer sem Cristo. Mas quando um cristão morre, não é o fim, é apenas o começo. Quando perdemos alguém querido e pensamos que Deus não fez nada, precisamos lembrar que Ele fez sim, como acabamos de ler. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus entregou a sua própria vida por nós, para que pudéssemos viver não por um tempo, mas por toda a eternidade. Em João 11:25 e 26, Jesus disse o seguinte: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? O crente que crê em Jesus Cristo e morre, logo se encontra com Ele, tem a oportunidade de conhecê-lo face a face e passa a viver no reino dos céus. Eu tenho certeza que se eu pudesse hoje perguntar para o meu saudoso avô Walter como ele está, eu tenho certeza que ele responderia: estou melhor do que eu mereço. Galera, pensando bem, vamos perceber que Deus está nos sustentando o tempo inteiro. Nos sustentou até aqui, está no controle das nossas vidas hoje e o amanhã está nas mãos dele. E mais, quando não houver mais amanhã, nós estaremos nos braços dele. E quando eu digo nós, eu estou se referindo àqueles que um dia receberam a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Se você ainda não fez isso, dá tempo. Faça isso hoje. A pergunta por que Deus não fez nada não aponta para uma falha ou omissão de Deus, mas aponta para a nossa incapacidade de enxergar à nossa volta tudo aquilo que Deus nos dá. Tudo o que temos e que somos vem das mãos dele. Que Deus nos abençoe, que Deus a cada dia nos dê um espírito de gratidão a Ele por tudo que Ele faz por nós. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, eu te peço que você compartilhe, deixe aí seu comentário. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.